Sumindo aqui, vamos ver Cara, o que que a são gente... mais de 20 anos na área de Caramba, TI. legal. Não dá pra dizer que eu tive uma transição, porque eu adoro a área técnica, assim. Eu, no meu... Em algumas horas vagas, que não são muitas, eu ainda tento continuar aprendendo, continuar evoluindo, estudando e tudo mais, até porque profissional de tecnologia cada vez mais precisa se manter atualizado, Sim, né? não pode parar. Mas, cara, começou há bastante tempo em uma empresa de automação comercial, Legal. onde os caras faziam teclados para automação. Então, quando você vai no mercado, né, que tem Aham. aqueles teclados, que tem aquelas poucas teclas, Os atalhos ali que eu... isso, que tem os atalhos, que interagem com PDV, que tem uma tela de LCD ainda e tal Aham. pequena, né, aquela tela de cristal líquido para quem não sabe, né? Então, eu comecei trabalhando numa empresa de tecnologia, né, mas eu trabalhava como administrativo. Certo. Só que eu comecei a olhar como tudo aquilo era feito, né? E era uma empresa super pequena, então tinha o meu chefe, que era o cara que programava, era o cara que soldava as placas, era o cara que fazia as placas, era o cara Ele que cruzava e enfim, fazia o gol lá na empresa. cruzava e saía e fazia o gol. E aí a esposa dele era ali uma pessoa mais ali da frente comercial, da frente administrativa e tal. Eu comecei a pegar gosto por aquilo, comecei a aprender muito com ele, né? Então isso me trouxe muito conhecimento na época de base, né? Legal. E eu fazia faculdade de publicidade, né? Tava cursando publicidade, eu Legal. gostava e tal. E naquele momento eu descobri que não era publicidade que ia fazer a minha vida profissional bem sucedida ou feliz, Feliz. enfim. Aham. E aí eu comecei a aprender, né? E comecei a ajudar a soldar placa, né? Comecei a entender como era feita a programação. Aí surgiu a oportunidade de fazer um sistema web ali dentro. E na época eu lembro que as máquinas eram todas Windows, né? Sei lá, Aham. 98, 95, Sim. enfim. E ele trocou as máquinas para Linux. Então, quem usava Linux em 99, Ixi, ninguém. Era novidade, né? assim. E aí eu comecei a aprender Linux, aí eu fiz um sistema todo em PHP, né? Porque não era ASP dentro do Linux. Aham. E acabei aprendendo, começar a aprender ali, programar e tal, tudo meio que perguntando para ele eu sozinho, com pouca documentação que tinha. A web era uma coisa que estava muito no começo Uhum. ainda, em termos de informação, né? E peguei muito gosto por aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? E Legal. aí eu tomei a decisão de fazer ciência da computação. Legal. Parou a publicidade, Parei trancou a o curso, publicidade, começou. tranquei o curso, fiquei um ano ali mais ou menos pensando e tal, tanto que eu Aham. demorei um pouco mais para me formar. E aí decidi fazer ciência da computação. E quando eu fui fazer ciência da computação, eu praticamente saí e mudei de emprego. Fui trabalhar numa empresa multinacional, numa grande, né, Aham. na área de suporte, não tinha nada a ver com programação, mas era uma empresa mais focada em Em tecnologia. tecnologia. Legal. Né? E ali eu comecei putz, gostei, é suporte, atendimento, tem o estresse do dia a dia, mas era muito aprendizado todo dia. Uhum. Dentro desse contexto, eu migrei para uma área de suporte autorizada, que era um suporte mais restrito, mais alto nível, e nesse momento surgiu a oportunidade de fazer uma academia ABAP e ir para o mundo SAP. Né? Então fiquei 3 anos ali no suporte mais ou menos. Aham. E aí fui para uma consultoria de SAP, uma consultoria bem legal na época. Né? Aham. Esse suporte que você prestava nessa empresa era suporte. Que tipo de suporte? Você tinha um sistema específico? O Não, era que. suporte que a gente chama de Personal System Group, né? De Certo. equipamentos pessoais. Então a gente prestava suporte técnico para quem comprava naquela época equipamentos como PCs e notebooks. Tá. Nessa época, para você ter uma ideia, um notebook custava na casa dos 8, 10 mil Sim. reais. E era tipo umas dúvidas que hoje a gente fala assim, que é dúvida simples, né? O usuário começava a utilizar o produto, aí falou assim, cara, como que eu faço, sei lá, instalar um programa, alguma coisa assim, ou não? Era coisas mais avançadas Era já? mais avançado. Era Aham. mais avançado porque quem tinha um notebook naquela época já tinha um nível de Verdade. usabilidade diferente de Faz quem estava sentido. começando ali o Sim. computador. Era equipamento muito caro, né? Aham. E muitos equipamentos davam problema mesmo, físico, de hardware. Né? Então a máquina que desligava, era cache que não limpava, então eram Sim. problemas um pouco mais difíceis de resolver. Então eu me lembro bem que nessa época a gente tinha muita ferramenta e muita documentação em inglês. A gente tinha que participar de muitos treinamentos de produto, né, e entender inclusive problemas conhecidos para que a gente pudesse resolver da melhor forma e resolver da forma mais rápida.
né? E a gente era muito medido não só pela solução técnica, mas pela experiência do cliente desde aquela época, né? Entendi. O quão satisfeito ele estava, mesmo tendo um problema para ser Com o seu resolvido produto, e sim. ficando satisfeito com o suporte e com o equipamento que ele tinha comprado de volta. Sim. Então era um mega desafio, porque era uma área Uhum. total de pós-venda. E se a gente recapitular, né, você falou, era um produto muito caro e, consequentemente, o perfil de consumidor era um perfil mais exigente. Sim. E aí não era qualquer suporte que você podia prestar para ele, né? Não tinha, vou colocar um suporte nível 1 aqui que ele vai falar Não, de forma coisa nenhuma. simples. Tinha que ser um Tinha que ser negócio... muito... Exato. É quase um suporte exclusivo mesmo, né? O cara tinha um aparelho ali que não era qualquer um que tinha, né? Não era qualquer um que tinha. Então, e aquele negócio era um equipamento de uma marca que não era popular. Sim. Né? Não era popular. E justamente quando eu cheguei, essa marca estava comprando uma outra marca que era mais popular. Uhum. Então a gente teve uma convergência de clientes ali com perfis muito diferentes, mas com equipamentos muito caros. Né? Então foi bem interessante essa experiência porque foi um aprendizado da camada de hardware, porque os treinamentos eram em nível de produto, para a gente poder dar o suporte necessário. A gente muitas vezes conhecia o produto durante o projeto. Legal. Então, quer dizer, a gente recebia o nome do projeto, a gente recebia o treinamento do produto, mas quando ele saía com o nome de mercado, o nome era diferente do nome do projeto. Sim. Mas a gente já tinha uma base de documentação e uma base de conhecimento para poder dar suporte para os clientes. Então, isso era bem legal e fez o aprendizado assim ser gigantesco para a época, né? Que legal. E a gente fala que trabalha em suporte, né? Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que trabalham com TI passou em algum momento da sua vida no suporte. E o suporte realmente ensina muito a gente a lidar com os problemas e se colocar no lugar da pessoa, né? Porque nem sempre a pessoa que está conversando com você entende, né, de TI, não vai usar o mesmo vocabulário que a gente está acostumado. Então você ter essa empatia de falar, cara, é um problema simples para mim, mas para essa pessoa que eu estou conversando, para esse cliente, não é simples. Ele não, eu vejo isso todo dia, ele não. Né? E você ter a calma de falar assim, cara, não, beleza, me explica o que está acontecendo, faz isso, faz aquilo, você aprende e leva esse conhecimento para as demais áreas que você for atuar, né? Isso também, eu trabalhei em suporte também, isso foi muito, muito bom para mim. Exato, você falou tudo, é se colocar no lugar do próximo, né? Se colocar no lugar de quem você está atendendo. Então essa sensibilidade, até para os profissionais de hoje, eu acho que vejo que alguns casos faltam um pouquinho, né? Porque a pessoa não passou por aquilo. Né? E com a velocidade de preparação, treinamento, cada vez menos você investe em capacitação. Sim. Essa capacitação é importante para você dar segurança do que você conhece e para você se colocar no lugar de uma pessoa leiga, né? Para resolver um problema que é complexo. Sim. Né? Então, voltando aí nossa, muito tempo, né? 2001, 2002, sei lá, 2003, sim. A gente está falando do surgimento da tecnologia Bluetooth, por exemplo, no mercado comercial. Sim. Né? Então a gente estava começando a ver o Bluetooth se popularizar. Sim. E as máquinas estavam começando a sair com Bluetooth, sim. Começando a sair com Wi-Fi. Sim. Então você não tinha rede 5G, não né? tinha. De 5 GHz, né? Sim, era 3G na época, Era 2G, se eu não me engano, mas assim, você não tinha um monte de tecnologia, sim. Não tinha protocolo. Então o roteador falava uma coisa, o equipamento falava outra. O Bluetooth transferia arquivo e não falava com mensagem. Sim. Então tinha muita divergência. E a pessoa comprava como expectativa o equipamento e, na verdade, recebia o equipamento com uma característica técnica diferente. Sim. Por falta de conhecimento na venda ou por falta de conhecimento da pessoa realmente na compra. Sim. E a gente, no pós-venda, tinha que fazer um elemento de tudo isso. Então, o mais legal é que, olhando para trás, né, é o quanto realmente você aprende a lidar com problemas. Sim. Porque no final do dia, tudo que você tem no mercado de TI é a solução de um problema para alguém. Né? O centro de tudo no mercado de TI são pessoas.